Senhor Jesus possa te lavar com o sangue dele de todo o pecado. Amém? Hoje a nossa live é sobre pecado, transgressão e iniquidade. Bom dia, irmão. Amém? Então, vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus, porque essa live é para Ele, por Ele, né? Primeiramente. Então, eu gostaria de consagrar essa live. Pai, seja contigo, meu irmão. Então, se você puder, feche os seus olhos, para que a gente venha consagrar ao Senhor essa live, esse dia, e cada palavra que vai ser falada aqui, amém? Então, quem não está dirigindo e possa fechar seus olhos. Bom dia, Tiago. Bem-vindo novamente. Amém? Então, vamos começar. Feche seus olhos para quem pode. Para quem não pode, está dirigindo ou está trabalhando. Entre em espírito, amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença. Eu quero chamar a tua presença, Senhor Jesus, para essa live. Eu quero te consagrar cada palavra que vai ser falado aqui, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a usar a minha boca através das palavras e que cheguem em pessoas que precisam ouvir sobre essa live hoje. Senhor Jesus, eu te consagro esse dia, eu te consagro cada palavra, eu te consagro essa live, eu te consagro a internet para que não venha parar ou paralisar a tua obra. Pai, abençoa as pessoas que vão ouvir agora e as pessoas que vão ouvir depois dessa live, as pessoas que vão ouvir, estar online agora e as que vão entrar depois. Eu te consagro, Senhor, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, em nome de Jesus, Pai, que eu me diminua, que o Senhor cresça, que cada vez mais, Pai, não seja eu, mas seja o Senhor, porque eu sou pequena e o Senhor é grande. Pai, tira todo orgulho, toda soberba do meu coração e que a Tua graça, Pai, possa crescer através de mim, através das minhas palavras. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém? Então, a nossa live hoje é sobre pecado, transgressão e iniquidade. Que muitas vezes a gente acha que é tudo no bolo do pecado, mas não. E quando eu aprendi sobre pecado, transgressão e iniquidade, eu pude saber quando eu cometia cada ato. E ontem à noite eu estava aprendendo sobre outros textos bíblicos com um pastor. E aí me veio a memória de que eu já tinha aprendido sobre isso e que eu gostaria de falar. E eu perguntei ao Espírito Santo se eu poderia falar, e o Espírito Santo disse que sim. Bom dia, Juliana. Então, hoje muitas pessoas falam sobre o pecado de uma forma geral, mas a Bíblia mostra que existe vários níveis de pecado, transgressão e iniquidade. Entender isso é importante porque revela como o erro começa, como ele se desenvolve e como Deus quer nos libertar por completo. Amém? Não só do que fazemos, mas do que está dentro de nós. A Bíblia não trata apenas de atitudes, mas do nosso coração. Por isso, quando entendemos esses três conceitos, conseguimos ver a necessidade de arrependimento verdadeiro e transformação. Então, a gente não pode colocar o pecado, a transgressão e a iniquidade como se fosse um só. Não. A gente tem que saber o que cada um é e como cada um é gerado, para que a gente possa tirar todos da nossa vida e do nosso coração. Amém?
Então, o pecado é errar o alvo. Então, a expressão pecado é falhar no padrão de Deus. É quando erramos o alvo, mesmo sem entender. Mesmo sem intenção direta. A gente erra aquele alvo. Então, em Romanos 3:23, quem pode abrir sua Bíblia, abra, que Romanos 3:23 fala assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Então fala de todos os homens colocados na mesma categoria. O texto em grego dá a entender que até mesmo os mais justos entre nós estão destituídos da glória de Deus numa base contínua. Amém? Bom dia para quem está entrando agora. Estamos estudando sobre pecado, transgressão e iniquidade. Amém? Então, falhar no padrão de Deus, a gente comete um pecado. Quando a gente erra o alvo. E o alvo é Cristo. E Cristo veio nessa terra e Cristo não pecou. Cristo foi santo, correto e justo. E quando a gente deixa de olhar para Cristo, para a cruz, normalmente a gente falha, a gente erra, a gente comete um pecado. Só que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente vai tendo noção dos pecados que a gente vem cometendo e a gente vai deixando. E a gente pede ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar a largar o pecado. Então, no nosso início da vida com Cristo, Ele vai nos mostrando e nos lapidando para que a gente vá deixando os nossos atos pecaminosos. Antigamente, um exemplo, você roubava, você não rouba mais. Você cometia... vou falar dos pecados mais leves, né? Depois a gente vai para os pecados mais pesados. Então, você vai cometendo... Bom dia, Marcela. Bom dia para quem está entrando agora. Então, a gente vem numa trajetória de pecado que a gente vem cometendo. E quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, Ele começa a nos lavar dos pecados. Paz do Senhor, Marcela. Deus abençoe você. Porque o que você fazia antes, o Espírito Santo começa a te incomodar para que você... deixa aquele tipo de situação, aquele pecado, que não faz mais parte de você, porque agora o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Amém? Então, quando a gente comete uma transgressão, é quando a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Na verdade, quando você sabe o que é certo, mesmo assim você sabe daquilo, mas você comete o errado, o contrário. É uma transgressão. É ultrapassar o limite de Deus, que Deus estabeleceu para você. Português. Tem uma abençoada aqui perguntando qual a linguagem. Então... a transgressão, muitas vezes, a gente sabe o que é correto, mas a gente vai lá e faz o errado. Por exemplo, em João 3:4, João 3:4, deixa eu abrir aqui. Quem puder, abra sua Bíblia. João 3:4. Só uns minutinhos, que essa Bíblia aqui ela não tem marcação. Então, João 3:4 fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Então, o versículo ensina que pecar também é quebrar a lei de Deus.
de forma consciente. Então, quando eu sei que mentira é pecado, e eu vou lá e minto, eu estou cometendo uma transgressão. Porque eu tenho a consciência de que aquilo é errado, mas eu continuo mentindo. Quando eu sei que falar de uma pessoa é errado, eu estou cometendo o pecado da maledicência. Falar mal de outra pessoa é a maledicência, que está na Bíblia, no Novo Testamento. E eu continuo falando mal daquela pessoa, eu estou cometendo o pecado da maledicência. Eu sei que é errado, mas eu continuo cometendo. É como se, assim, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que eu não vou agradar o Espírito Santo, eu sei que eu não vou agradar a Deus, mas eu continuo cometendo aquilo. Então, eu estou transgredindo a palavra de Deus, transgredindo a vontade de Deus. Amém? Exatamente. É um pecado de estimação. Quem aqui já não teve pecados de estimação? Eu já tive. Porque eu mesmo mentia assim, na cara dura, e sabia que eu estava mentindo. Mas tem certos... A gente chega em um certo ponto da nossa vida de pecado, de transgressão, que a gente já nem se importa mais. Porque muitas vezes a gente sabe que é errado mentir, sabe que é errado falar mal das pessoas, mas a gente continua. A gente não tem temor de Deus. E quando você não tem temor de Deus, você continua fazendo essas coisas. Mas quando você conhece realmente Deus e você entrega a sua vida para Jesus, de Jesus Cristo, eu te confesso como o meu único e suficiente Salvador. Me limpa dos pecados, me faz uma criatura nova. O Senhor Jesus, e com o Espírito Santo que agora habita em você, ele vai te lavando de toda essa vida pecaminosa. Mas é só quando você declara o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque quando a gente está no mundo, a gente não teme a Deus. Então tudo para nós é muito normal. É normal a gente mentir. Porque ninguém vai descobrir, muitas vezes as pessoas não descobrem, então você não está nem aí. Só que Deus está vendo todas as coisas, Deus está vendo você pecar. Então, como eu já venho falado nas outras lives, você pode esconder tudo das pessoas, mas de Deus você não esconde. Só que era para ser o contrário, era para a gente temer tudo que a gente faz, porque Deus está vendo. E era para a gente esconder dele, mas dele não tem como esconder. Só que era para a gente temer ele. E a gente teme muitas vezes as pessoas, mas não teme a Deus, quem vê tudo. E a gente continua. E a gente continua fazendo, cometendo aquele tipo de situação, aquele pecado. Exatamente. Graças a Deus que o Senhor Jesus me deu uma oportunidade de poder conhecer e viver pela verdade. E Jesus me deu essa oportunidade e eu não quero perder. Pelo contrário, eu quero honrar o nome dele. Então, por isso que hoje eu estou aqui para dizer que tem jeito. Se você está vivo, tem jeito. Tem jeito para transformação, tem jeito para mudança, tem jeito de você deixar os pecados de estimação, tem jeito para tudo. Se você está vivo, se tem vida dentro de você, se tem um coração batendo, um espírito e uma alma, e um corpo que está de pé, tem jeito. Então, quando o Senhor Jesus me deu essa oportunidade, eu peguei com as duas mãos e disse: Senhor Jesus, eu quero fazer valer a pena o teu sacrifício. E muitas vezes o Senhor Jesus o Senhor Jesus já algumas vezes, quando eu estou orando, ele me leva lá para o momento da cruz. E eu vejo o Senhor Jesus, é algo assim incrível. O Senhor Jesus já me levou lá para o momento quando ele estava sendo crucificado com os dois ladrões. Um do lado direito e um do lado esquerdo. E o Senhor me levou para aquela cena, quando ele estava no madeiro, lá pregado, tinha pessoas chorando, tinha pessoas ali falando mal. O Senhor me levou para aquele momento. E naquele momento que o Senhor me levou em espírito para ali, eu disse: meu Deus, Pai, me perdoa. É um temor tão grande,
que você não consegue nem ficar de pé. Porque o Senhor tem me mostrado um pouco do que ele passou naquela cruz. Que a gente só sabe um pouco do que fala na Bíblia. Bom dia, Pedro. Então o Senhor já me levou em espírito para o momento da crucificação. Só um minuto, gente. Para o momento da crucificação. E foi algo assim que eu só conseguia pedir perdão. Eu dizia, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por quem eu fui. Me perdoa por muitos anos, Pai, ter pecado, não ter ouvido a Tua voz me chamar. Me perdoa, Pai, por ter sido uma pessoa tão mentirosa, por eu ter sido uma pessoa tão orgulhosa, por eu ter sido uma pessoa que só pensava em mim. Só pensava, bom dia, Rita, bem-vinda. Por ter sido uma pessoa que só pensava em mim, no meu ego. Por ter sido uma pessoa que só pensava no meu bolso, em dinheiro, em coisas materiais. Me perdoa, Senhor. Então o Senhor me levou em espírito para o momento da crucificação. Tem gente que não acredita, mas amém. Eu sei do contato que eu tenho buscado com o Senhor. Bom dia, Bia. Eu sei o que eu tenho buscado no Senhor. E no que eu tenho buscado cada dia mais, essa intimidade com Ele. Em um desses momentos de oração, o Senhor me levou em espírito até o momento da crucificação. E foi algo assim que eu só fazia chorar e pedir perdão. Obrigada, Bia. Deus abençoe você, viu? Você que é uma abençoada e linda. Obrigada, eu agradeço ao Senhor Jesus por ter conhecido você. Então, quando o Senhor me levou em espírito para o momento da crucificação, foi um dos momentos que não sai da minha mente, porque assim, é como se o Senhor Jesus quisesse me mostrar só um pouquinho do que Ele sofreu, para que hoje eu e você, a gente estivesse aqui hoje falando dele. Porque quem matou o Senhor Jesus não foi os fariseus, quem matou o Senhor Jesus fomos nós. A gente fala assim, os fariseus mataram Jesus. Não fomos nós, com o nosso pecado. Fomos eu e você que matou o Senhor Jesus. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos permitiu nos passar por todo esse processo, para que hoje a gente tivesse vida e para que a gente fosse morar num reino vivo. Amém? Então, assim, eu estou dando um testemunho do que aconteceu comigo e foi um dos momentos mais lindos, foi quando o Senhor me levou, né, me arrebatou para esse lugar, que foi o momento da crucificação, e eu vi as 3 cruzes, eu vi o Senhor Jesus crucificado, eu vi os ladrões. Eu pequei sim, porque eu me deixei sim. Na verdade, nós somos frutos daquilo que a gente se deixa. Então, desde criança, eu cresci com muita mágoa, eu cresci com muita raiva. É o que a gente vem falando aqui na transgressão, né? Eu venho falando, essa live hoje é justamente para falar sobre pecado, transgressão e iniquidade. A gente está na transgressão. Quando muitas vezes a gente sabe, a transgressão é quando a gente sabe o que é pecado e a gente continua pecando. Eu sei que é pecado mentir, mas eu continuo mentindo. Eu sei que é pecado roubar, eu continuo roubando. Eu sei que é pecado dar um jeito ali para ganhar algo em cima de alguém. Mesmo assim eu vou lá e faço. Porque eu sei que eu vou ganhar. Mesmo que eu prejudique essa outra pessoa. Então eu sei que é pecado, mas eu continuo fazendo aquilo. Exatamente, Felipe. Jesus chegou e mudou tudo na minha vida. Mas porque eu quis isso, eu me permiti. Então, a transgressão é quando a gente sabe tudo que é errado, tudo que está na Bíblia. Não mate, não peque, não roube, não fale mal dos outros, que é o pecado da maledicência. Não dê jeitinho brasileiro, porque jeitinho brasileiro é uma mentira e o pai da mentira é Satanás. Então você sabe que tudo isso é errado, mas você continua fazendo. É uma transgressão. É ultrapassar o limite que Deus estabeleceu para a nossa vida. Porque Deus estabeleceu limites.
Nós temos o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. Mas mesmo com esse livre-arbítrio, nós decidimos continuar errando. Então você não agrada a Deus, você agrada a Satanás. Enquanto você está fazendo tudo que é errado e você sabe que é errado e você continua, Satanás está assim, ó. Tô gostando, continue. Amém? Então, muitas vezes, quando eu cometo algo errado, que eu sei que é errado, eu já vou ali, já boto o joelho no chão e já digo, Senhor, me perdoe. Porque eu cometi um pecado. A gente comete pecado todos os dias, mas todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus. Não é só na Santa Ceia, não. Não é só uma vez na semana, não. A gente tem o costume de pedir perdão dos pecados uma vez por mês na Santa Ceia. Mas onde é que na Bíblia diz que você tem que pedir perdão uma vez por mês? Se tiver, me mostre. Mas não tem. É pedir perdão todos os dias. É o 70 vezes 7. 70 vezes 7 você tem que perdoar. E 70 vezes 7 também você tem que pedir perdão a Deus. Se for preciso, 70 vezes 7 no dia. Pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoe. Eu acabei de errar e acabei de errar de novo e acabei de errar de novo. Mas a gente vai deixando acumular e não pede perdão porque a gente já acha que já está tudo certo. Já acha, não, porque eu sou filha de Deus, já está tudo ok. A gente continua deixando e permitindo. Vai formando uma bola de neve até chegar na iniquidade. Que é o que a gente vai falar agora. Amém? Então, a iniquidade é um pecado enraizado. Não é enraizado, é enraizado. É com E. Quando o pecado já está enraizado na sua vida. E para você já não é tanto fez como tanto faz. Você já não está mais nem aí. Você continua cometendo transgressões que já tornam iniquidade. É quando você já não está mais nem aí. É quando eu estava no mundo. Para mim, eu pecava, mas já para mim já era o natural. Porque você já não teme mais a Deus. Você não teme mais a pessoa, você não teme a ninguém. Você simplesmente vai no automático, fazendo situações, cometendo pecados, vai roubando, vai matando, vai destruindo. E assim você vai só servindo ao lado das trevas. E quando você vê lá na frente, é só o Senhor Jesus que pode ter misericórdia da nossa vida. Só Ele. Amém? Então, em João 3,4 fala, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o Senhor Jesus não veio para abolir as leis, Ele veio para cumprir. Exatamente. Eu me deixei ser atraída pelo mundo. É clarividências. Eu não sei como é o seu nome, mas as clarividências têm que vir do Senhor Jesus também, tá, irmã? Eu não sei se é irmã ou irmão. As clarividências têm que vir do Senhor Jesus. Porque fora do Senhor Jesus já não é mais, a palavra de Deus já não é mais Jesus. É fogo estranho. Amém? Então, quando a gente começa a cometer iniquidades, é quando a gente já está pecando tanto, já está transgredindo tanto, já não está mais nem aí para o que o povo acha, para o que Deus acha, para o que o Espírito Santo acha, que você já está enraizado naquilo em você. Você já mente, já peca, já dá jeitinho brasileiro para ganhar dinheiro, que é o que muito brasileiro faz. O brasileiro tem o costume de dar jeitinhos para ganhar coisas, dinheiro, situações, para se sair melhor na fita do que outras pessoas. E jeitinho brasileiro, eu sempre vou falar isso, onde quer que eu vá. Jeitinho brasileiro é uma mentira, e o pai da mentira é Satanás. Amém, 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 que bom. Fico muito feliz. Então, muitos de nós... Eu já dei jeitinhos para ganhar dinheiro, coisas, situações, para estar melhor à frente de outras pessoas. E foi uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me mostrou. Olha, minha filha, isso que você está fazendo para ganhar, para ser melhor, é uma mentira. E o pai da mentira é Satanás. Só que o que é que Satanás faz? Satanás, muitas vezes, Satanás ele não chega com a cara dele e os chifres, não.
ele vai lançando sementes para que você ache que aquilo que você está fazendo é correto. E não é. Porque no reino de Deus não existe meio termo, existe sim, não. A nossa vida ela é comandada por apenas um reino. Ou é o bem ou é o mal. Não existe meio termo. Não existe, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas tá ali, tá mentindo, tá ali, tá roubando, tá ali, tá matando, tá ali, tá traindo esposo, tá traindo mulher, tá traindo várias pessoas, tá fazendo tudo errado. Mas aí quando é na frente das pessoas, ela diz, não, eu creio em Deus, pra ser bom na fita. E Deus tá vendo tudo que você tá fazendo. Deus tá vendo tudo que você tá falando. Ou seja, muitos de nós quer sair bem na fita, na frente das pessoas. Mas no seu secreto com Deus, você está todo errado. No seu secreto, Deus vê como o seu coração está contaminado. No seu secreto, Deus vê como você está fazendo as coisas, como você está falando bonito para as pessoas e para Deus contaminadíssimo. Eu já fui essa pessoa. Que para os de fora você é maravilhoso. Para os de fora você é bonito na fita. Para os de fora você é bom, você serve. Para os de fora você não mente. Para os de fora você é a melhor pessoa do mundo. Que todo mundo quer ser seu amigo. Agora, para os de casa, você é o mensageiro de Satanás. Eu tenho que usar essa palavra porque Deus sabe por que eu estou falando isso. Para os de fora, você é a melhor pessoa do mundo. Quem aqui já não fez um jantar e botou os melhores pratos e talheres para as pessoas de fora, mas para os de casa você dá os copos quebrados? Os copos de extrato de tomate. Não é verdade? A gente normalmente é assim. A gente é melhor para todo mundo de fora. Só que é o contrário, minha gente. É o contrário. É Deus, família. Depois vem o seu trabalho, depois vem as pessoas. Só que normalmente a gente bota assim. As pessoas de fora, nós primeiro, né? O orgulho, a soberba tomando conta. Nós. Aí vem as pessoas de fora, que onde você dá tudo, dá até sua cama se for possível. Aí vem as pessoas de fora, aí depois você vem botar a sua família. Lá para segundo ou terceiro lugar. Mas para os de casa, para os que estão do seu lado, nos momentos ruins e bons, você simplesmente dá o pior. E para os de fora, você é a melhor pessoa do mundo. Aleluia. Deus sabe por que eu estou falando isso. Amém? Então vamos para iniquidade. Iniquidade é um pecado praticado repetidamente. É quando você continua praticando e faz, que se torna parte do seu caráter. Não é só um erro isolado, a iniquidade. É algo que se enraiza no coração. Você já cometeu tanto o pecado que já está enraizado aquilo ali, já está impregnado nas suas entranhas, no seu caráter. Em Isaías 53:6, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Isaías 53:6. Que diz assim: o Gemima, eu não sei, Gemima se é o seu nome correto. Se você tem um líder que você pode confiar, que você pode se abrir para ele, sim. Não sei se você tem pastor, mas se você tem um pastor que você confia em conversar e falar os seus pecados para ele, sim. Se você não tem, faça essa oração para Deus, porque assim, Deus sabe tudo que nós fazemos, certo? Deus sabe todas as coisas, Ele vê tudo. Só que a gente tem que confessar com a nossa boca e pedir perdão. Muitas vezes eu cometo um pecado que não tem ninguém ao lado ali que eu possa conversar. Então eu boto meu joelho no chão e digo: Senhor,
Eu cometi isso, aquilo. Eu quero te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão porque eu cometi isso, cometi aquilo. Agora, se você tem um pastor, aí seria interessante. E eu digo a você, fale com o seu pastor. Porque a Bíblia diz pra gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas isso aí tem que ser pessoas, né? Realmente pessoas que sejam íntegras de caráter. Porque assim, também tem irmãzinha que eu vou dizer a você. Você fala os seus pecados, você tem pastor... Eu já vi pastor de você falar os seus pecados e depois ele sair falando pra todo mundo. Aí, em vez de você ficar bem, porque você tá falando, né? Você tá se abrindo para que você tenha uma palavra, que você tenha um conselho. Na verdade, você fica pior, porque todo mundo sabe o que você fez. E aí começa o julgamento, entendeu? Então, se você tem um pastor, um orientador, um líder, sim, faça isso. E você confia nele, você confia que é um homem de Deus que vai lhe orientar, em vez de falar para todo mundo e te julgar, faça. Mas se você não tem, converse com o Senhor. É Gemima, né? Isso mesmo. Então, converse com o Senhor. E peça que o Senhor traga para você um líder ou uma líder que você possa confiar. Porque a gente tem que ter líderes. A gente precisa de liderança. Senão a gente se perde. É igual nós somos ovelha. E uma ovelha sem um pastor se perde. Então, nós somos uma corrente. Certo? Eu tenho que ter um pastor, um líder, um apóstolo. E o meu pastor tem que ter também um pastor. E assim sucessivamente. Então, nós temos que ter líderes para nos guiar, para nos instruir. Senão a gente se perde. A gente vive num mundo que muita gente diz assim, não, eu não preciso de uma congregação. Eu não preciso de uma igreja. Precisa, irmã. Porque chega lá na frente você se perde. Porque nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes. Nós precisamos primeiramente de Jesus e nós precisamos de líderes. De pastores, de profetas, de apóstolos. A gente precisa de um líder que nos guie, nos instrua. Senão a gente se perde lá na frente. Muita gente se acha suficiente. Eu não preciso, eu estou aqui. Sim, a gente tem que ter o nosso momento de comunhão dentro do nosso quarto. Isso a gente não pode abrir mão. É diário. O momento de comunhão com Deus é diário, diário, diário. Mas você precisa de um orientador, de um pastor, de um apóstolo, de uma pessoa que te oriente. Para você não viver igual uma ovelha perdida. Porque o mundo está aí. E se você não... Com orientação já é difícil, imagina sem uma pessoa para nos orientar. Amém? Pronto, maravilha. Se você confia no seu pastor, então faça isso. Peça orientação a ele, que ele vai te guiar, ele vai te instruir dos melhores caminhos. Agora, o que não pode é a gente viver sozinho, achando que a gente é suficiente, porque a gente não é. Amém? Então, voltando aqui para a iniquidade. Iniquidade é um pecado praticado repetidamente. Quando você pratica e pratica e pratica e já não está mais nem aí. Você já faz, você já não teme mais a Deus, você não teme ao Espírito Santo. E ele se torna parte do nosso caráter. Quando nós cometemos a iniquidade, ele já se enraiza no nosso caráter. E não é um erro isolado, a iniquidade. É algo que se enraiza no nosso coração. Então, em Isaías 53:6, que diz assim, Jamime, esse versículo diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então é exatamente isso que eu estou falando. A gente não pode viver andando desgarrado como ovelha. A gente precisa de um pastor. A gente precisa de um apóstolo, de um pastor, de um líder que nos oriente. Cada qual se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Então o versículo mostra que Jesus levou sobre si nossas iniquidades, até aquelas mais profundas e antigas. Amém? As ovelhas sem pastor se perdem facilmente. Como ovelha, o homem se desviou do caminho correto.
Ele tornou-se tão completamente perdido que é impossível para ele, pelos seus próprios meios, voltar para o caminho correto. Portanto, o Senhor tinha que descer do céu para que este deserto chamado terra, e desse modo procurar e salvar o homem que estava perdido. Amém? Cada qual se desviava pelo seu caminho. Refere-se ao fato de que todo mundo, coletiva e individualmente, pecou e está destituído da glória de Deus. Esse caminho enganoso tem conduzido à morte, sofrimento, tristeza, inquietação, solidão, desespero e dor. Essa é precisamente a razão pela qual tudo que o homem toca morre, enquanto tudo que Deus toca vive. Portanto, o homem precisa desesperadamente do toque de Deus, ou seja, da expiação do Calvário. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o Senhor Jesus se entregou naquela cruz pelos nossos pecados, transgressões e iniquidade. Refere-se ao preço total que ele pagou pela nossa salvação. O castigo por cada pecado, por toda a humanidade e por todos os tempos foi colocado sobre ele. Aleluia. Deus, o Pai, como o dispensador primário de todas as coisas, colocou sobre o Filho a carga que o Filho voluntariamente aceita. Então o Senhor Jesus, ele poderia não se entregar naquela cruz. Ele poderia. Mas ele decidiu se entregar na cruz para que eu e você tivesse vida e a gente tivesse aqui hoje. Então quem matou o Senhor Jesus não foram os fariseus, não. A gente acha que foram os fariseus, mas não foi. Quem matou o Senhor Jesus fomos nós, com o nosso pecado, com a nossa transgressão e com a nossa iniquidade. A gente acha assim, não, quem matou Jesus foram os fariseus, e os fariseus eram isso e aquilo. Não, Jesus se entregou por causa de mim e de você. Jesus se entregou e Jesus morreu por causa de nós. Então a gente tem que fazer valer a pena. Porque tudo que ele sofreu foi por mim e por você. Amém? Deus o Pai, como dispensador primário de todas as coisas, colocou sobre o Filho a carga que o Filho voluntariamente aceitou. Então o Senhor Jesus aceitou voluntariamente, não foi por obrigação. Ele aceitou porque a bondade dele e a misericórdia é infinita. Ele vem ao mundo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é assegurar a salvação do homem, pelo menos daqueles que creram e que crê nele. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele se entregou naquela cruz, como eu falei para vocês. O Senhor me levou lá no momento da cruz para que eu pudesse entender um pouquinho do que ele fez. A gente não tem a imensidão do que foi o que o Senhor Jesus fez. A gente não tem a imensidão. E eu só tive o entendimento quando o Senhor Jesus me levou em espírito lá no momento da pregação. Eu disse, meu Deus, Pai. As pessoas não têm a imensidão do tamanho do que foi o sacrifício de Jesus. Mas elas levam como algo pequeno. Mas não foi. Foi algo tremendo. Tremendo. Quando eu estava de frente para aquele momento que o Senhor me levou em espírito, eu não conseguia ficar em pé. Eu só fazia chorar e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, porque eu fui miserável na minha vida, nos anos que eu não te servia. Mas hoje eu não posso viver, Pai, se não for para fazer valer a pena tudo que o Senhor tem feito. Amém? Então, eu creio que vocês, não sei se vocês conseguiram entender, mas eu creio que sim, que eu deixei muito explicadinho sobre pecado, transgressão e iniquidade. Então, para concluirmos, o pecado é errar o alvo. E quem é o alvo? É Cristo. Transgressão é desobedecer sabendo. Transgredir é quando eu sei o que é pecado e eu continuo fazendo. E iniquidade é viver no erro como estilo de vida. É quando eu não temo mais a Deus. Amém? Mas a boa notícia,
para concluirmos esse dia e essa live, é que Jesus veio para perdoar os três: o pecado, a transgressão e a iniquidade. Ele perdoa o erro, a desobediência e limpa o nosso coração. Amém? E isso só é possível quando eu creio e confesso que Ele é o nosso Salvador. Amém? Deus, Ele não quer apenas mudar o que fazemos. Ele quer mudar quem somos. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha se edificado, assim como eu me edifiquei com essa palavra. E que o Senhor possa, cada dia mais, te ajudar a se limpar do pecado, da transgressão e da iniquidade. Amém? Amanhã estaremos aqui novamente às 11h30 da manhã, se assim o Senhor me permitir. E se você puder, manda essa live para mais pessoas, comenta. E curte. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.